Olá, você que acompanha a coluna de política aqui da Band News Difusora. Nós estamos aqui no centro de Manaus durante o Festival de Literatura que está acontecendo aqui no centro. Vamos entrevistar o ativista. Fez um discurso importantíssimo, histórico, durante a Constituinte, escritor, jornalista, Ailton Krenak, que tem trazido em seus livros uma série de formas diferentes que nos provocam uma visão diferente do mundo, uma forma diferente de lidar com tudo que está acontecendo e até com o nosso futuro, com o nosso fim também, né, Ailton? Obrigado por essa entrevista. Ótimo, Rose. Vamos então aproveitar essa rua em festa, porque está uma maravilha, né, a presença do público aqui no Festival Literário, o que anima a gente a pensar que nós podíamos ter muito mais encontros como esses, né? E eu vou ter a oportunidade de falar daqui a pouco com essa audiência linda que está aqui sobre esses 3 livros mais recentes que eu publiquei. E o último deles, ele fala de certa maneira do tema que é esse encontro literário nosso, que é a ideia de futuro, que é recorrente. Todos os que me antecederam aqui falaram em algum sentido nessa perspectiva, e a gente vai ter a oportunidade de comentar um pouco mais sobre outras maneiras de imaginar futuro. Muito bem, eu vou já perguntar sobre o futuro ancestral, mas eu queria que você falasse um pouquinho antes sobre o festival. Estamos aqui no Festival Literário, como que a literatura nos ajuda a lidar melhor, a enxergar melhor o mundo que nos cerca? Olha, a literatura ela é magia, né? Nós tivemos aqui uma historiadora e tivemos uma escritora, uma autora, né? 2 queridas falando aqui das suas perspectivas, uma com o ofício da história e a outra com o apaixonado exercício da literatura. E elas mostraram a liberdade que a literatura proporciona para você criar mundos, instituir narrativas, mobilizar eventos que para nós pode estar no passado e trazer eles para o presente aqui e agora. É um exercício que a literatura proporciona e que a história não permite, porque a história exige o tal do compromisso histórico, a objetividade. Agora, como a cultura indígena, que é muito centrada na oralidade, também lida com a literatura? Eu acredito que a experiência dos povos que não são da escrita, são da oralidade, a relação que essas culturas estabelecem com a literatura, ela é muito vasta. Porque ela entende, por exemplo, que um mito de origem da criação do mundo é literatura. Ela nunca foi impressa em nenhum documento, ela está na memória, mas essa memória produz literatura. Foi feita referência, inclusive, aqui a uma pessoa muito importante, uma autora muito importante, que é a professora Leda Maria Martins, que fala de uma oralitura. Quer dizer, tem uma literatura da oralidade. Ela é atestada, ela é registrada, ela não é uma invenção, ela é uma experiência milenar. São povos milenares que são capazes de contar suas histórias. Isso é literatura. Talvez estejam muito mais ligados à arte, à literatura, à capacidade deles de enxergar o mundo também que os cerca, que nós que ficamos presos a essa criação objetiva, essa educação muito engessada. A Luciane falou de um lugar de liberdade, uma experiência libertadora que a literatura proporciona. Eu acho que essa liberdade é o lugar desse exercício, dessa arte da oralidade. Ela é livre, ela não tem cânone, ela não tem parâmetro. Talvez ela até tenha um cânone, mas ele tem flexibilidade para que as narrativas possam seguir diferentes direções. Ailton, por que o futuro é ancestral? Olha, a minha abordagem do tema do futuro, invocando o pensamento ancestral, é entender que o Ocidente imagina o futuro como uma flecha, como alguma coisa assim, prospectiva, que está indo em direção a uma espécie de um infinito. Enquanto que a oralidade e as memórias que esses povos antigos têm
é de que o futuro é ancestral, que tudo o que nós temos no presente já aconteceu. E eles são a base sobre a qual a gente pensa esse momento que nós estamos vivendo e o que pode ser imediatamente depois dele. A gente nunca faz uma projeção sobre alguma coisa tão longe que não seja o amanhã, por exemplo. Você fala em um trecho do livro, quando trata esse respeito, que a gente está sempre muito preocupado com o futuro, pensando alguma coisa do passado, mas com uma incapacidade muito grande de olhar o presente, olhar o que está acontecendo ao nosso redor. É um estado de atenção com o presente que se alimenta de uma confiança nessa memória ancestral. Quer dizer, tudo que já aconteceu confirma que a gente pode pensar o hoje, pensar o aqui, pensar o agora, sem tanto medo do futuro. O futuro não é uma incógnita. O futuro é nosso conhecido. Fale um pouquinho mais, porque ele é o nosso conhecido. Ele é nosso conhecido porque ele evidencia tudo que os nossos ancestrais já disseram. Por exemplo, eles disseram que a gente precisa pisar suavemente na terra. Se a gente pisar pesado na terra, a terra vai responder a nós, ficando pesada também sobre nós, com a sua atmosfera, por exemplo, com aquilo que eles chamam de mudanças climáticas, com os desastres, com os eventos climáticos que estão deslocando gente de vários lugares do mundo. A gente vive uma experiência global hoje de refugiados. A Organização Mundial da Saúde, ela atesta que nós temos quase 1 bilhão de pessoas na condição de refugiados climáticos. Manaus tem esse retrato, haitianos, então, venezuelanos. Se aqui em Manaus nós já experimentamos o contato com povos que estão em condição de refugiados, imagina nos grandes centros urbanos. Como é que isso pode estar virando uma situação insustentável de vida, né? A sociabilidade, a troca entre as pessoas e até essa disposição de ficar junto numa rua como essa aqui, ela vai se esvaindo, porque para isso a gente precisa ter sociabilidade, ter convivência. A maior parte das pessoas que estão aqui nessa rua hoje, elas conhecem uns aos outros e isso cria sociabilidade. Alianças afetivas. Isso dá lugar para as alianças afetivas. Obrigado de você lembrar dessa referência que é central no meu modo de pensar o mundo. Olha, você também cita no rodapé do livro a respeito de uma aliança com os povos da floresta. No período do Chico Mendes, você fez parte também. E é interessante porque hoje a gente vê um conflito muito grande dos povos indígenas com as populações que os cercam. O estado do Amazonas não está distanciado disso. Muitas vezes as pessoas dizem que é preciso avançar com estradas, por exemplo, com a BR-319, porque os ribeirinhos precisam, a população do interior precisa, e aí a população indígena é muito menor. Como se os interesses de um e de outro estivessem em conflito. Como se, na verdade, o interesse dessas rodovias não fossem, na verdade, das grandes corporações, né, econômicas. Queria que você explicasse um pouquinho, falasse um pouco da necessidade de compreender que nós dependemos uns dos outros e não somos, temos de entrar em conflitos uns com os outros. Né? Então, Rose, os exemplos que você menciona de infraestrutura, né, rodovias, hidrelétricas, infraestrutura física para funcionamento da economia do país, ele está incidindo sobre lugares que interessam não somente aos povos indígenas, aos povos da floresta, mas eles estão incidindo sobre lugares que interessam à humanidade. Talvez seja por isso que a Amazônia hoje seja considerado o epicentro da crise climática global. Muitos pesquisadores insistem que é aqui, na bacia amazônica, nesse imenso ecossistema, que nós ainda temos a oportunidade de reconfigurar as nossas relações, priorizando não a infraestrutura física, mas a infraestrutura natural, que são as águas, os rios, as florestas e essas comunidades humanas que têm um conhecimento suficiente para fazer a gestão desses territórios
de maneira equilibrada. Eu não estou usando o termo sustentável, porque ele é um termo já muito comprometido por ideias de certificação da indústria, mas eu uso a ideia de que são povos que têm cultura, conhecimento sobre esses ecossistemas, que são capazes de manter a vida em funcionamento, manter os rios, por exemplo, saudáveis. E nós já estamos tendo agora uma incidência sobre os nossos rios, onde a abundância do peixe, a fartura, a prosperidade dos ribeirinhos, ela está sendo afetada por um ataque contra o modo de vida dessas comunidades da floresta. Quando a gente pensou a Aliança dos Povos da Floresta, ela é inclusiva, ela inclui todo mundo, inclusive a população urbana, de grandes centros como Manaus, Belém, Boa Vista, Cuiabá, Porto Velho, Rio Branco, que eu já mencionei. Quando Chico Mendes, junto comigo, imaginou essa Aliança dos Povos da Floresta, era para todos os povos, todas as comunidades que ainda vivem em regiões do nosso país onde a floresta é predominante e uma boa parte da economia advém da floresta, para que ela não fosse expropriada pelo mercado, que ela continuasse sendo bem comum, produzindo prosperidade. Não deu certo? Olha, dar certo, né? Eu acho que foi um período muito curto que essa experiência teve sustentação. Foi no período dos governos, digamos, do Fernando Henrique e o período de governo do Lula e que sucedeu depois a Dilma, mas a gente teve um longo e radical corte quando um governo disse que era para queimar a floresta, queimar o Pantanal. Então nós ficamos como se a gente estivesse diante de um trauma. Nós somos ou não somos capazes de produzir uma outra maneira de relacionamento entre comunidades que vivem na floresta e as comunidades que vivem nos centros urbanos do país? Essa que é a dinâmica. Eu acho que nós estamos retomando de alguma maneira, com encontros como esse, uma celebração de diferentes maneiras de vida, abrindo para a pluralidade de formas de viver na floresta. Olha, Manaus é uma cidade multiétnica, multicultural, reúne muitos povos, migrantes, só comunidades indígenas. No Parque das Tribos a gente tem, acho que umas 26 em todo o estado do Amazonas, né? Então, assim, como a gente consegue convencer uma cidade que ela é tão dominada por uma elite econômica, uma elite política nas suas definições de políticas públicas, a observar o seu contexto, a entender o que você coloca no livro como florestania, substituir a florestania por cidadania. Como é que você enxerga isso no contexto, por exemplo, de uma cidade como Manaus? Eu fiz referência ao curto tempo que a gente teve de ensaio, vamos dizer que foram 15 anos. Eu acho que a gente precisa de mais uns 10 anos avançando em políticas públicas consequentes, botando em ação ideias como a bioeconomia, a possibilidade de uma economia que contempla a todos, inclusive aquilo que pode ser erroneamente chamado de elite econômica, que na verdade ela não vai ser elite se ela estiver predando a riqueza que pode ser apropriada por todos de uma maneira urgente e impensada, né? A ideia de uma elite supõe que ela seja também vanguarda, que ela se interesse de alguma maneira por esse futuro presente, né? Não prospectivo, mas agora, apoiado numa memória, apoiado na memória, na cultura, no conhecimento que esses povos plurais têm e que dispõem de uma maneira muito generosa. Obrigado, Rosa. Olha, eu já tenho que encerrar, né? Posso fazer uma última só sobre a questão política? Vai ter semana que vem o ATL, começar na segunda-feira, termina na sexta-feira. E é um momento diferente para o movimento indígena, porque vocês estão ocupando postos no governo federal, né? Funções importantes. Qual é o desafio do movimento indígena aí, tendo um histórico de movimentos sociais que são engessados quando tem participação em governo de esquerda? Então, a ATL vai ter o desafio de responder essas questões que estão na cabeça de muita gente, dentro e fora do governo. Tá? Obrigada.